Somos Todos Raros. Olá, amigos do programa Somos Todos Raros. Estamos hoje recebendo o Wallace da Silva. E junto com Átila Alexandre Nunes. Tudo bem, Átila? Tudo ótimo. Muito bom voltar aqui fazer esse programa. O Átila é que trouxe o Wallace aqui, né? Você esteve com o Nós Wallace. já tivemos mais de uma vez, né? E uma vez conversamos mais longamente. E ele chamou atenção para uma, né? Ou seja, para uma síndrome, para uma doença que ainda há questionamento como ela deveria se classificar. Inclusive, é um dos pontos que nós vamos debater aqui hoje. O Wallace da Silva, você é técnico de informática, né? Pai do Miguel Ângelo, que tem 1 ano e 8 meses. Sim. Não é isso? E o Wallace ele participa de um grupo de pais e mães com bebês com a síndrome congênita do Zika vírus. Por que você luta tanto para que a síndrome congênita do Zika vírus seja considerada uma doença rara? Primeiramente, obrigado pelo espaço, porque é grande dificuldade da gente estar divulgando a nossa causa, né? As pessoas ainda não conhecem, as pessoas acham que é muito ainda o Recife, mas o estado do Rio hoje é o segundo maior estado da federação com a síndrome congênita. Mas a nossa briga de incorporação é para nós adquirirmos direitos, porque o direito dos bebês com microcefalia, né, da síndrome congênita, elas ainda são muito pulverizadas. A gente ainda não tem um cronograma, um projeto adequado de atendimentos, de classificação. Então, a nossa briga é incorporar junto à portaria 199, que define a síndrome congênita como doença rara, para que a gente possa ter direitos perante ao SUS, ao qual a gente ainda não tem. Mas você acha que ela deve ser enquadrada como como doença rara, porque ela é uma síndrome congênita. Isso. E na portaria do Ministério da Saúde, as síndromes congênitas são consideradas doenças raras, não é isso? Sim, sim. Por lógica, digamos, por assemelhação, não é isso? Isso. Agora a gente está perante alguns médicos debatendo a questão para que a gente tenha formulado isso perante a parte médica, né? A documentação médica, para que a gente possa solicitar junto ao Ministério da Saúde a incorporação da síndrome congênita. Entendi. Átila Alexandre, quer começar? Primeiro, só para seguir um pouco mais, só para a gente entender, e qual é a expectativa? Ou seja, esse é um procedimento que leva muito tempo, é muito burocrático, ou a expectativa é que isso possa ser resolvido de forma rápida? A nossa perspectiva é que a gente consiga isso. Nós já conseguimos junto ao Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, para que nos respalde junto a isso. A presidente do conselho é a professora Edicléia Mascarenhas, a gente já conversou sobre o assunto, e ela também tem esse ponto de vista, e agora a gente está chamando alguns médicos para que a gente consiga formular isso e aí possa fazer uma proposta junto à saúde. Nós tivemos, nos anos recentes, né, toda uma questão, ou seja, toda a sociedade, na realidade, prestou muita atenção nesse assunto. Foi um assunto, acredito que todos ficaram muito cientes na época, né, nos anos ali. O boom mesmo foi no 2016. Ano 2016, né? Em 2016, esse assunto ficou muito em evidência, a ponto, inclusive, né, existem estatísticas que diminuiu, né, no ano de 2016, inclusive, um pouquinho ali, né, teve uma variação para baixo, né, do número de mulheres que engravidaram no ano, né, ou seja... A gente discorda um pouquinho dos dados porque a gente ainda não tem a definição de algumas políticas públicas ao qual a gente define. Só para você ter uma noção... Isso é importante falar. Hoje o Instituto Fernandes Figueira, que é o centro de referência no estado do Rio, ele define a pesquisa, né, da síndrome congênita, mas ele não recebe verba federal para que isso aconteça. As verbas vêm de outros países. E aí a gente tem uma estatística do próprio Instituto Fernandes Figueira que nós temos, com a síndrome congênita, ainda 3 mil casos em investigação. Então, se nós tivermos hoje 10% dessas 3 mil, nós ultrapassaríamos o Recife, que é a maior quantidade da síndrome. Então, a gente tem 3 mil e dados novos da Secretaria Estadual de Saúde é que nós ainda temos 19 mil grávidas para serem investigadas. É um número universo muito expressivo, né? Muito expressivo. Mas hoje teriam quantos? Hoje confirmados, nós temos 391 casos no estado.
No Rio de Janeiro. No estado do Rio. Vocês constituíram uma associação, evidentemente, né? Então, nós ainda não temos uma associação constituída, porque isso requer um pouco de burocracia e financeiro. Não, por que não faz virtual, gente de Deus? Ué. Então, a gente tem um grupo de pais e mães que se reúnem, né? E grupos de WhatsApp com essas famílias, para que a gente possa tentar fazer algumas informações chegar a determinadas pessoas ao qual a gente não consegue. Wallace, você sabe que a minha atividade é uma atividade política, eu sou deputado, meu filho é vereador, e a gente abraçou a causa das doenças raras, não apenas porque temos casos na família, mas, sobretudo, porque a gente tem primeiro, o que nos mais surpreendeu nisso tudo, das doenças raras, e eu me lembro muitos anos, quando eu apresentei os primeiros projetos de lei, o que mais me surpreendeu, de tudo que me surpreende, Wallace, é a dificuldade do diagnóstico. Depois, nós descobrimos que só temos 300 geneticistas no Brasil. E a gente nem culpa exatamente os pediatras, né, Átila? Porque são doenças, quando a gente fala em doenças raras, tem algumas doenças que é impossível um pediatra comum, mesmo da capital, identificar aquela doença como uma doença rara. E aí, de repente, nós descobrimos que os estados mais distantes, os mais pobres, ou, enfim, os que têm menos recursos, menos informações, você tem você tem milhares de casos de doenças raras que não são diagnosticadas como tais. Só para você ter uma noção, Átila, que a maioria das doenças raras são diagnosticadas pelo teste do pezinho, muitas delas. Sim, é verdade. Então, hoje o SUS coloca Quer dizer, 6... eles fazem o teste do pezinho. Sim. Ponto. Eu vou colocar outros dados que eu acho que vai ser importante. O SUS hoje tem 6 doenças incorporadas no teste do pezinho. Nos Estados Unidos, são mais de 20. Então, a gente nunca vai conseguir saber quantas realmente doenças raras a gente tem, quantas pessoas a gente tem no nosso estado ou no nosso país, porque é muito pouco que o SUS faz. E esse teste do pezinho, muitas das vezes é feita, mas o resultado não chega no pai e na mãe. Dessas 391 crianças que a gente tem no estado, 70% não tem o teste do pezinho. Principalmente no estado do Rio, porque o estado do Rio passou por uma gestão ao qual trocou essa gestão desse teste, e foi justamente onde nós tivemos o boom da microcefalia, da síndrome congênita. E aí a gente não tem 70% dessas famílias não tem o teste do pezinho. Então, como que essas famílias vão saber se ela tem alguma outra doença rara? Não, e tem ainda mais uma. Eles fazem o teste do pezinho e para ali. Você diz, está aqui o teste do pezinho. Uma pessoa humilde pega aquele papel positivo e bota no bolso. Perfeito. E ali está todo. Não tem nenhuma orientação naquele momento, nenhum assistente social, não tem... Nada. Você vê, lá nos Estados Unidos, aqui o teste de pezinho são 6, são 7. Seis doenças, não é? 6 ou 6 7. doenças. Os Estados Unidos já são 20. Mais de 20. Mais de 20. Mais de 20. Nós estamos falando de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Agora imagine, Roraima, Acre, Tocantins, né? E vai para fora, Amazônia. Né? Nós tivemos aqui outro dia a Roberta Viana, mãe do menino, acho que é Daniel o nome dele, com a síndrome de Cornélia de Lange. E tem vários, né, no Brasil, etc., principalmente, são identificados mais para variar na região sudeste, onde tem geneticistas, então você consegue logo diagnosticar. E na Paraíba só tem um. É claro que na Paraíba não tem apenas uma criança com síndrome, né, da Cornélia de Lange. É óbvio que não. Deve existir várias. Né? E você imagina, nós estamos falando de uma doença rara. Né? Você imagina o resto, que tem doenças raras das mais, né, as mais diferentes possível. Eu acho
e é isso que eu tenho maior curiosidade eu queria te fazer uma pergunta que todo mundo deve te fazer, cansa de fazer, né? Tudo começou com chikungunya na gravidez da sua senhora? Não, então, 90% dessas famílias hoje, elas não tiveram nenhum sintoma de nenhuma doença. É o que a gente chama de assintomática. Então, 90% dessas famílias tiveram a síndrome congênita do Zika vírus, mas não sabem. E muitas ainda têm o vírus ativo no seu próprio bebê, na sua própria Ou seja, família. não manifestou durante a gravidez. Isso. A síndrome congênita, muitas das vezes, ela pega a pessoa, né? O mosquito pica, mas não dá nenhum sinal sobre isso. A gente só vai diagnosticar durante o percurso das ultrassonografias que são feitas com a mãe, porque muitas das vezes a gente não consegue nenhum diagnóstico antes. Mas eu não estou... Peraí, deixa eu... Impressionante. Peraí, toda a mídia... Isso é uma informação que eu não sabia. Pois é. Porque toda a mídia diz que tudo começa com a chikungunya, com a picada do mosquito. Não. A minha própria esposa mesmo é a referência disso. Nós só fomos descobrir que meu filho tinha microcefalia devido à síndrome congênita depois do 8º mês. Mas aí a sua mulher não teve chikungunya? Não teve nada, nenhum problema. Caramba. Foi acompanhado todo o pré-natal, nós tivemos todo o acompanhamento, porém, numa das ultras normais, no 8º mês, nós descobrimos que não tinha. E todas as ultras anteriores mostravam que não tinha nenhum problema. Então, nós temos 90% das famílias com assintomática. Qual é a causa disso? O que os geneticistas dizem, então? Já que não foi o mosquito, não foi a chikungunya? Não, foi o mosquito, porém a transmissão ela não aparece momentaneamente, ela só vai aparecer depois de um certo período. Então, mas ela não teve chikungunya? Ela não teve nem chikungunya, nem dengue, nem nenhum outro tipo de manifestação de doença. Puxa, mas aí é uma temeridade isso. Então como é que você vai... Peraí, gente de Deus, isso é muito sério. É bem mais grave do que a população entende. Vou ver se eu entendi para ver se... Peraí. Você tem uma mulher grávida que é picada pelo mosquito. É isso? Sim. Mas ela não apresenta um sintoma nem de dengue, nem de chikungunya, absolutamente nada. Continua a gravidez. Continua a gravidez. Mas você continua acompanhando com ultrassonografia. Isso. Aí você tem os períodos de ultrassonografia, né? Que o seu obstetra passa. Então, 1, 3, 5, 7... Nós descobrimos do 7º para o 8º mês, ao qual a gente foi fazer uma ultrassonografia e nós descobrimos que a parte craniana dele tinha algumas calcificações e que não tinha desenvolvido como adequado. E aí a gente foi fazer outras ultrassonografias em outros lugares para confirmar e aí foi diagnosticado a síndrome congênita, a microcefalia, que vem por dentro, né? Mas durante o percurso nós não tivemos nenhum problema com nenhuma doença. Até o nascimento nós não tivemos nada, nenhuma possibilidade de ter falado que tivesse chikungunya, dengue ou qualquer outra doença.